Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre fluência em dados para o concurso da Receita Federal pós-edital, agora 2022-2023. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que o nosso curso está sensacional. Então vamos lá, pessoal, direto agora para a questão de hoje, que diz assim: responda a questão em relação aos conceitos de fluência em dados. Em uma determinada situação, o fato de pessoas atuarem de forma diferenciada para resolver um mesmo problema é explicado pelo conceito de letra A, dado, letra B, inteligência, letra C, confidencialidade, letra D, informação ou letra E, autenticidade. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Bem, para explicar isso bem direitinho, nós precisamos primeiro entender o conceito de fluência em dados. Olha só, primeira coisa, a gente pode dizer de uma forma mais genérica que fluência em dados é a capacidade para acessar, para identificar, para manipular, para analisar e também interpretar dados tendo um determinado objetivo. E outra coisa importante, esse objetivo ele normalmente está associado à tomada de decisões em busca, é claro, da resolução de um determinado problema do próprio mundo real, certo? Então aí nós temos a ideia do conceito de fluência em dados. A partir daí, pessoal, preciso montar aqui para vocês uma pirâmide que dá essa ideia do que nós precisamos no começo do entendimento de fluência em dados, de fato entender, que é a diferença entre dado, informação, conhecimento, inteligência ou sabedoria. Vamos melhorar isso. Então vamos começar aqui na base dessa nossa pirâmide para entender a fluência em dados. Vamos começar a entender o que significam os próprios dados, certo? Então o que são os dados? Ou um dado, né? No sistema de informação, dados são correspondências de um determinado atributo, característica ou propriedade, que atenção, ó, que sozinho não tem significado. Olha que importante, dados sozinhos não têm significado, são coleções, na verdade, de símbolos que geralmente carecem de uma determinada estrutura e carecem também de um contexto necessários para interpretá-los e entendê-los. Então, quer dizer, os dados são apenas uma coleção de símbolos e que vão carecer aí de uma determinada estrutura para que então eles possam ser interpretados. Claro que eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina se nesse momento agora eu coloco esse número aqui para vocês, ó, 151118889. Simplesmente isso. Coloquei esses números aí, coloquei esses símbolos. Isso são apenas dados. São apenas dados que eu coloquei aí, ó, 151118889. São apenas dados, né? Mas agora fica bem atento. Se esses dados são apenas símbolos aí que carecem de um contexto, né, para serem interpretados, por enquanto, como eu disse, são apenas dados. A partir daí a gente pode entender o conceito de informação. Por que a partir daí a gente pode entender o conceito de informação? Porque nos sistemas de informação, a informação é um conjunto de dados presentes em um contexto. Quer dizer, quando eu aplico a esses dados um determinado contexto, isso passa a ser uma informação, certo? Claro, carregado de significados e entregue a uma pessoa adequada, tá? Vamos entender isso melhor, ó. A princípio aí eu tenho só dados, né, que eu não dei contexto nenhum. Então agora eu vou dar um contexto para que esses dados se transformem numa informação. Que contexto é esse? Eu vou dizer que isto é uma data. No momento que eu digo para vocês que isso é uma data, imediatamente vocês devem ter pensado, bem, se isso é uma data, eu vou incluir aí uma estrutura, botando umas barrinhas aqui, ó, para entender que então é o dia 15/11/1889, quer dizer, é uma data. Quer dizer, eu passei a entender aqueles dados que a princípio não tinham contexto nenhum. Quando eu apliquei a esses dados um determinado contexto, dizendo que isso era uma data, aí passou a ser uma informação. Que informação é essa? Dia 15 de novembro de 1889. Percebe que quando os dados
que não tinham contexto passaram a ganhar uma determinada estrutura. Quando esses dados ganham uma determinada estrutura, isso é muito importante que a gente entenda que esses dados passam a ser uma informação, como eu acabei de mostrar aí para vocês bem nessa prática, né? Bem, agora que a gente já sabe que então temos uma informação, né? Porque nós aplicamos a esses dados uma estrutura e um contexto, quer dizer, o contexto é uma data, e a estrutura eu apliquei aquelas barrinhas. Então quer dizer que agora isso passou a ser uma informação, certo? A partir daí nós podemos construir, pessoal, o que eu chamo de conhecimento. Por que eu digo que a partir daí a gente pode construir a ideia do conhecimento? Vamos explicar melhor isso. Ó. O que é o conhecimento? Nos sistemas de informação, conhecimento é uma propriedade subjetiva inerente a quem analisa os dados ou as informações. Não é a que como está ali, certo? É a quem. Então, nos sistemas de informação, repetindo, conhecimento é uma propriedade subjetiva inerente a quem analisa os dados ou as informações. Bem, pensando nisso, pessoal, pensando nessa ideia de conhecimento, eu vou pegar até um texto lá do livro do Ben Jones, que eu acho bem interessante, porque ele fala especificamente sobre fluência em dados, e naquele livro ele diz o seguinte sobre conhecimento: consideramos conhecimento simplesmente como o fato ou condição de conhecer algo com familiaridade adquirida ou por meio de experiência ou associação. Então vamos pegar aquele nosso exemplo para ver se a gente constrói algum conhecimento. Lembra que eu disse para vocês que tinham aqueles dados que, após ter um contexto, que era uma data e uma estrutura, passou a ter uma informação, né? Dia 15 de 11 de 1889, então tem uma estrutura, tem um contexto, isto é, de fato, uma informação, tá? Agora, olha que interessante. Se eu vivo no Brasil aqui há muitos anos, vivo no Brasil há muito tempo, sou brasileiro e vivo no Brasil há muito tempo, o que eu penso, pessoal? Ah, peraí, 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República e é feriado no Brasil, dia 15 de novembro é feriado no Brasil. Pessoal, isso é conhecimento. E por que isso é conhecimento? Porque percebe, a princípio era só dados, né? Eu dei um contexto dizendo que era uma data, uma estrutura, era uma informação. 15 de 11 de 1889 era 15 de novembro. Mas, quando a gente pega o conceito de conhecimento, diz que consideramos conhecimento simplesmente como o fato ou condição de conhecer algo com familiaridade adquirida. Eu tenho familiaridade adquirida com essa data, ou por meio de experiência ou associação, e eu tenho a experiência de que no Brasil, dia 15 de novembro, é feriado, justamente porque é a proclamação da República. Quer dizer, ao longo desses anos, eu adquiri uma experiência de 15 de novembro é feriado, de que ali, no dia 15 de novembro, ocorreu a proclamação da República. Isso é conhecimento já, porque eu peguei a informação que eu tinha, que era 15 de 11 de 1889, e transformei isso em conhecimento justamente em função dessa minha familiaridade adquirida aqui no Brasil. Então eu sei que 15 de novembro é feriado. Isso é conhecimento. E a partir desse ponto do conhecimento, nós temos também, pessoal, que estudar onde é que a gente chega na inteligência. Porque agora que vem a parte legal, que é usar o conhecimento para chegar na inteligência. Então vem comigo aqui. Inteligência é o quê? É saber resolver problemas utilizando o conhecimento que possui, ou também poder resolver problemas novos usando adaptações. A base da inteligência é saber resolver problemas usando conhecimento. Repetindo, inteligência é saber resolver problemas usando o conhecimento. Vou dar um exemplo prático disso. Imagina que eu trabalho numa empresa que a empresa tem sede aqui no Brasil, os chefes, os donos são aqui do Brasil, dessa empresa, eu trabalho nessa empresa, mas chegou recentemente, chegou um funcionário lá da Espanha, que veio trabalhar aqui no escritório dessa empresa. É um espanhol que veio trabalhar recentemente, faz um mês que ele chegou. E aí, esse espanhol, que é meu colega ali de trabalho, que vocês estão olhando, ele chegou e me disse aqui, tive uma ideia, vamos entregar o relatório para o chefe avaliar no dia 15 de novembro. Olha só a ideia dele, espanhol. Ele me disse como ideia para entregar o relatório para o chefe no dia 15 de novembro.
O que falta para ele? Falta um conhecimento, mas eu tenho o conhecimento de que 15 de novembro é feriado, então não vou entregar relatório nenhum, ó. Vou dizer, não vamos entregar, nós temos que entregar esse relatório, mas não vamos entregar esse relatório no dia 15 de novembro, porque dia 15 de novembro é feriado, a gente vai incomodar o chefe vai ficar brabo, vai dar um monte de problema, então não vamos fazer isso não. Então percebe que eu estou usando o meu conhecimento para resolver um problema, que ele me impôs um problema, ele disse, ó, vamos entregar o relatório dia 15 de novembro. Aí eu disse, não vamos resolver assim não, vamos resolver assim, ó, vamos agendar para o próximo dia útil então. Aí ficou tudo ok, beleza. Quer dizer, eu usei o meu conhecimento de que 15 de novembro é feriado aqui no Brasil e por isso mesmo eu resolvi esse problema. Isso é inteligência. Inteligência é resolver um problema usando o conhecimento. E aí a gente tem a ideia de volta lá, ó. Inteligência é saber resolver problemas usando conhecimento que possui, ou também poder resolver problemas novos usando adaptações, certo? Perfeito, pessoal. Agora, então, podemos voltar e responder essa questão. A questão dizia, ó, responda a questão em relação aos conceitos de fluência em dados. Em uma determinada situação, o fato de pessoas atuarem de forma diferenciada para resolver um mesmo problema é explicado pelo conceito de... Quando ele disse aqui que em uma determinada situação, o fato de pessoas atuarem de forma diferenciada para resolver um mesmo problema é explicado pelo conceito de inteligência. Porque pessoas vão resolver problemas de forma diferenciada porque elas têm conhecimentos diferentes. Como cada pessoa tem conhecimento diferente, elas resolvem os problemas de forma diferenciada. E resolver esses problemas de formas diferenciadas com conhecimentos diferentes é a inteligência, porque a inteligência é resolver problemas com conhecimento. E, claro, cada pessoa tem conhecimentos diferentes e, por isso, resolvem os problemas de forma diferenciadas. Então, aí, para essa questão, a resposta é a letra B, porque resolver problemas usando conhecimento e por que de forma diferenciada? Porque pessoas têm conhecimentos diferentes e, por isso, resolvem problemas de formas diferenciadas. Isso, de fato, é a inteligência. Não são os dados, porque os dados é a base lá daquela nossa pirâmide que vai se transformar em informação, que a informação se transforma em conhecimento e que o conhecimento é usado para resolver problemas, que é o que a gente chama de inteligência, né? Não era confidencialidade. Confidencialidade é uma característica da segurança da informação, que é garantir o sigilo de uma informação, né? Informação a gente já sabe que é a base para formar o conhecimento e a partir do conhecimento é que nós temos a resolução de problemas que então chamamos de inteligência. Né? A autenticidade, o que é autenticidade? A autenticidade é a garantia de que uma mensagem, um documento é autêntico, é realmente de quem diz ser e não de outra pessoa. Tá? Mas aqui, para a resolução dessa questão, de acordo com os conceitos de fluência em dados que a gente acabou de estudar aqui, resposta a letra B de Brasil para essa questão. Certo, pessoal? Perfeito! Mais uma questão resolvida aqui. Se gostou do nosso vídeo, marca um gostei e não esquece, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!